No vídeo anterior, nós falamos sobre o contexto da construção da hidrelétrica de Belo Monte, né? Retomando alguns aspectos que nós falamos no primeiro vídeo. A instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte acontece nas margens do Rio Tingu, no interior da Amazônia, entre 2011 e 2016. E aí nós vimos a proposta de que um projeto de escuta fosse desenvolvido com a população ribeirinha, considerando que a população ribeirinha sofreu muito com os efeitos, né, do alagamento da região para a produção do reservatório da usina, e nesse processo houve a violação de direitos e culminou em condições de extrema vulnerabilidade psicossocial. Então, nessa área que existe no Brasil, já tem uma história no Brasil e que também hoje recebe destaque, que é a área da psicanálise nas situações sociais críticas, ao se deparar com pessoas em Belo Monte, com a população ribeirinha, agora vivendo nos centros urbanos, nessa condição de extrema vulnerabilidade psicossocial, como construir uma escuta a partir daí, né, em que aproximadamente 20 mil pessoas foram expulsas. Nós chamamos, então, de refugiados de Belo Monte, já que refugiados é o nome de quem precisa sair de sua terra, de quem precisa sair de seu lugar de vida por condições externas, como guerras, como conflitos políticos, como epidemias, como situações de violência, situações de miséria, né? É assim que nós falamos dos refugiados. E aqui são pessoas que precisaram deixar sua terra, porque a terra deixa de existir, né? O espaço de floresta em que eles viviam às margens do rio deixa de existir com o alagamento pro reservatório da usina. Então, são pessoas que perderam suas casas e, com suas casas, perderam suas condições de vida, né? Como eu já repeti algumas vezes, eram pessoas que viviam na floresta e da floresta, no rio e do rio. E aí é como se eles se tornassem pescadores sem rio. Então, se você vive da pesca, né, pessoas que têm toda uma história de vida em torno da pesca, como é agora viver sem rio? Percebemos que necessariamente diante de tantas perdas há um trabalho de luto acontecendo e é preciso historicizar esse luto. Uma coisa que a psicanálise nos mostra, né, é que diante de sofrimentos intensos, uma dimensão desse sofrimento que pode intensificar demais a dor e impedir, dificultar, né, o trabalho de luto, é a invisibilidade desse sofrimento. São condições sociais de silenciamento desse sofrimento. É como se esse sofrimento, embora tão grande, como se ele não existisse, como se ele fosse apagado pelo olhar das relações sociais que essa pessoa vive. Então, muitas vezes, o silenciamento do sofrimento, viver em um contexto social como se aquela perda não existisse ou como se aquela perda não tivesse valor, não tivesse legitimidade, é algo muito grave. E quando pessoas são expulsas de suas terras, né, sem nem mesmo que seja explicado para elas de uma forma digna o que está acontecendo, e são levadas para centros urbanos também sem um processo de ressignificação das condições de vida, o que a gente percebe é esse apagamento, esse silenciamento, como se atropelasse a possibilidade de reconhecer a perda e a dimensão imensa da perda que essas pessoas viveram.
Então, uma parte importante do processo é esse processo de historicização da perda e de reconhecimento de que é uma perda muito grande, de que é uma perda legítima e de que direitos foram ignorados, violências foram cometidas, foi uma perda brutal. Então, ter essa dimensão do reconhecimento, não apenas na trajetória singular, mas também na história coletiva. Para isso, é importante a gente retomar o que nós falamos nas aulas anteriores sobre a escuta clínica. Então, ao longo da matéria, a gente tem destacado que a clínica não é um lugar, a clínica não é a sala onde fica o consultório, a clínica é um modo de escuta e é um modo específico de relação com o sofrimento. Então, se nós estamos vendo que as populações ribeirinhas estão sofrendo, estão adoecendo, adoecimentos que vivem no corpo e muitas vezes não há nomes para se dar para esse adoecimento, afinal de contas, eles e elas não têm os mesmos vocabulários que nós, né? A Eliane Brum, nas suas reportagens, fala de pessoas que perdem a fala, que perdem o movimento das pernas, que perdem o sono. São pessoas que passam até que não querem mais sair de casa, falar com outras pessoas. São vários sintomas, né, que começam a emergir entre essas pessoas que passaram por uma perda imensa, mas não há espaços de reconhecimento e de elaboração dessas perdas, de reconhecimento e de elaboração desse sofrimento. A clínica, então, esse modo específico de relação com o sofrimento é de reconhecimento, de que aquela forma de viver e aquela forma de sofrer é uma forma única, e que para escutar as pessoas a gente precisa resgatar essa dimensão da singularidade, reconhecendo inclusive o nosso desconhecimento, escutando a pessoa a partir do que ela vive, a partir da forma que ela vive. E nós, pensando na escuta clínica, nas nossas aulas anteriores, nós também discutimos este conceito, que é o conceito de escuta territorial. O que é a escuta territorial? Né? Nas aulas anteriores, nós falamos da escuta territorial no cuidado de pessoas em situação de rua, no cuidado de pessoas que fazem uso de substâncias como o álcool e o crack, e agora, pensando no Xingu, né, o que é importante a gente resgatar do que nós aprendemos sobre o que é a escuta territorial. A escuta territorial é, ao mesmo tempo, um modo de investigação em que a gente busca compreender as várias formas pelas quais as pessoas e grupos habitam espaços sociais, com uma imersão no campo de investigação. É preciso estar lá, estar presente, de corpo presente, fazer essa escuta. Andar pelo espaço estudado, o contato com as pessoas, as entrevistas individuais e em grupo. É um modo de investigação que se dá pela escuta e com a atenção para o cotidiano local e as diferentes manifestações sociais que ali ocorrem. Né? Estando no território, a imersão no território, a atenção ao território para investigar como vivem, moram e trabalham as pessoas que circulam no espaço estudado. Essa foi a definição que nós vimos nas nossas aulas anteriores, e agora a gente percebe uma especificidade do território do Xingu, que são pessoas que passaram por uma drástica ruptura nas suas formas de viver, morar e trabalhar. Conheci as pessoas do Xingu agora morando na periferia de Altamira, como vivem pessoas, vivem, moram e trabalham, pessoas que tiveram drásticas rupturas e uma série de violação de direitos e produções de vulnerabilidade nessa ruptura nos modos de viver, morar e trabalhar. A Ilana Katz, né, que é uma psicanalista, falando da importância da escuta territorial no Xingu, ela define o território.
é uma definição de território interessante para a gente pensar uma série de possíveis atuações. E para a gente pensar também este contexto que nós estamos discutindo. A Ilana Katz diz assim: território refere-se às articulações estruturais e conjunturais a que as pessoas e grupos sociais estão submetidos em um determinado tempo histórico. Diz da incidência de dupla determinação entre espaço geográfico e subjetividade. O que é uma incidência de dupla determinação? O espaço geográfico determina a subjetividade determina o espaço geográfico. Então, na escuta territorial, nós nos atentamos a essa dupla determinação, espaço geográfico determinando subjetividade, subjetividade determinando espaço geográfico. E é a partir dessas noções de escuta clínica e de escuta territorial que foi proposta a clínica do cuidado com os refugiados de Belo Monte, no Xingu. Falarei mais sobre o que é a clínica do cuidado no nosso próximo vídeo.